Então, gente, vamos abrir na carta de Tiago, capítulo 4. A gente está no quarto capítulo de Tiago, e esse é um capítulo meio pesado da Bíblia, de forma geral. Dá para ver que ele é bem mais pesado que os capítulos anteriores a ele. Mas, com o poder de Deus, né, vamos nos agarrar ao amor de Deus e ao perdão de Jesus Cristo, né? E através disso, mesmo que saiamos daqui quebrados, né, pelos nossos pecados e com ódio, né, às vezes pela confrontação desses pecados, que nós possamos nos agarrar arrependidos e alegres pelo perdão que há em Cristo Jesus. Amém? Então vamos ler o nosso texto de Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 10. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém. Vamos orar. Pai, precisamos da Sua graça para nos guiar no estudo desses versículos, ó Pai, que eles são desafiadores, eles são confrontadores. Precisamos entendê-los à luz da Sua bondade, misericórdia e ternura para conosco, Pai. Senhor, ajude-nos a ver o que precisamos ver, ajude-nos a ouvir o que precisamos ouvir e a entender, ó Pai, o que será falado aqui hoje. É pelo Seu Espírito, ó Pai, que o entendimento entra em nossos corações. Então, oramos, ó Pai, por esse entendimento agora. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Então, irmãos, eu não costumo começar assim, né, mas falar sobre... eu acho muito incrível de como a pregação ela é um instrumento do Senhor, né? Inclusive, essa é uma frase que é do meu pai, né? Ele fala que a pregação é um meio de Deus dispensar graça sobre o seu povo, né? E é muito incrível como um meio tão ordinário, como um homem falando sobre um livro, né? Foi um meio que o Senhor escolheu, né? Para que que fosse falado as verdades da Escritura. Esse meio tão ordinário que é a viva voz, né? E também homens que eram homens simples, né? Foram lá e escreveram a própria palavra de Deus, né? E isso foi o meio utilizado pelo Senhor para que todos nós hoje possamos estar aqui, inclusive, né? Nenhum de nós estaria hoje se não fossem esses homens escrevendo e se não fossem homens pregando, né? Usando meios tão ordinários, meios tão simples para que nós cheguemos à verdade. Então, antes, falando um pouco sobre o livro de Tiago, né? Vocês já ouviram várias vezes, né? Mas é sempre bom falar mais uma vez sobre o contexto da carta, né? O autor, o escritor dessa epístola, obviamente, é o meio-irmão do nosso Senhor, né? O nosso Salvador Jesus Cristo, como é falado em Gálatas 1:19. E vários dos pais e escritores da igreja primitiva tinham essa convicção. Este Tiago não era o irmão do apóstolo João, que era filho de Zebedeu, que sofreu um martírio, né? Foi decapitado logo no início da história da igreja. E também não se tratava do Tiago, filho de Alfeu, né? De Marcos 3:18. Ou também não se tratava do pai de Judas, né? Que é de Lucas 6:16. Esse Tiago, que a gente está aqui vendo o texto, né? Vendo o que foi escrito, ele era o líder da igreja de Jerusalém, que falou no concílio, né? De Jerusalém, que a gente tem registrado em Atos 15, de 13 a 21, né? O público-alvo da carta, os destinatários da carta, foram os cristãos judeus da diáspora, né? Após a morte de Jesus, vários cristãos começaram a ser perseguidos, né? Houve uma diáspora, uma separação,
uma fuga dos cristãos judeus ali de Jerusalém, que estavam sendo perseguidos. E esse era o público-alvo de Tiago, né? Os judeus que se espalharam na Palestina e chegaram até a fé em Cristo. Tem inúmeras referências judaicas no livro, né, de Tiago, que apontam que esse livro foi escrito para judeus, como nesse capítulo, não tem muitas, mas no capítulo 5, versículo 4, versículo 7, capítulo 1, versículo 18, e assim por diante. A data da carta foi uma coisa mais difícil, né? Porque a data que Tiago morreu foi em torno de 60 depois de Cristo, então ele morreu numa data muito cedo, né? Muito próxima ali da morte de Jesus, né? Então acredita-se que inclusive isso vai ser importante para o nosso entendimento da carta. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Acredita-se que a carta de Tiago, ela foi inclusive a primeira a ser escrita do Novo Testamento, se não uma das primeiras a ser escrita, né? Por mais que ela esteja mais para o final do Novo Testamento, na nossa ordem que a gente segue, se acredita que em ordem cronológica ela foi uma das cartas primeiras a ser escrita, né? E acredita-se que inclusive ela aconteceu antes do Concílio de Jerusalém, né? Tiago escreveu antes do Concílio de Jerusalém essa carta. Então, foi uma carta muito disputada, né? A sua autoria, principalmente por pais da igreja como o Eusébio de Cesareia, né? Ele tentou compilar os livros, né? E lá o livro de Tiago ele colocou numa subseção, né? Ele não considerou canônico naquela época, né? Aí você começa a entender por que Lutero também não considerou o livro de Tiago, que é o livro que nós temos aqui. Primeiramente, né, no começo da sua vida, Lutero não considerava ele canônico, né? Depois ele mudou essa opinião, mas é porque esse livro era um livro disputado, porque não se entendia na época a data que ele foi escrito. Então, isso que eu estou falando para vocês, que é importante saber a data que ele foi escrito, para que não se confunda a ordem do que ele fala, né? Nós conhecemos bem que é no livro de Tiago que se fala, por exemplo, que a fé sem obras é morta, né? Só que essa fé, aí muitas pessoas usam o texto de Paulo, né, para confrontar esse texto, fala que é como se fosse uma contradição na Bíblia, mas na verdade Paulo nem tinha escrito esse trecho ainda, né? Paulo inclusive ainda estava sendo fariseu, né, na época que essa carta aqui foi. Então não faz sentido considerar as duas coisas como contraditórias, né? Não faz sentido considerar as duas coisas como contraditórias quando a gente entende a data que as coisas foram escritas agora, né? O propósito da carta, que eu creio que é o mais importante, e é o que eu vou me ater explicando os versículos para vocês, é que a carta de Tiago como um todo, né? E isso vocês puderam ver nas outras mensagens com os outros irmãos que vieram aqui, é de exortação. É uma carta de exortação. Ela não é uma carta que é preocupada especificamente com estabelecer uma doutrina de salvação, uma doutrina de eclesiologia. Ela não é preocupada nisso, né? Tanto é que, por ser uma carta primeira, ele estava preocupado em manter os cristãos que estavam nessa diáspora, nessa fuga, manter eles como cristãos maduros, né? Então, ele até usa num dos versículos, quando a gente leu, ele usa o termo mente dividida, né? Isso não é à toa que ele usa, né? É porque é justamente o que foi falado para Josué. Vocês têm que escolher hoje quem vocês têm que seguir, né? Esses crentes de mente dividida eram crentes imaturos, né? Eles não sabiam se eles confiavam o suficiente no Senhor para, apesar da perseguição, continuarem servindo a Ele, né? Então, esse é o propósito da carta, né? A carta ela tem mais, inclusive a carta que tem mais imperativos do Novo Testamento. É a carta que tem mais ordens, por mais que seja uma carta pequena, né? Ela é uma carta que tem os mais imperativos do Novo Testamento inteiro. É a carta que tem mais ordens do Novo Testamento inteiro. E ela vai nos instruir basicamente sobre como funciona a maturidade cristã, tanto para aqueles cristãos que estavam lá sofrendo perseguição, quanto para nós hoje em dia. Então, vocês vão perceber que Tiago começa este capítulo 4, né, abordando a causa, a raiz de discussões, brigas e disputas que podem acontecer entre cristãos. Ele faz algumas perguntas muito diretas e muito boas relacionadas a essas questões. Ele começa dizendo, no versículo 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? O que causa essas coisas? Quando duas pessoas estão discutindo, o normal é vermos cada uma tentando lançar a culpa para o que a outra está dizendo, falando que, mas ele faz isso, ou mas ela faz aquilo.
Mas vejam que isso não resolve o problema. Então, esse também não é a raiz do problema, né? Porque apenas resolve o problema quando a gente tira pela raiz. Pelo menos o pecado é assim. Não adianta nós olharmos para o pecado como se ele fosse uma plantinha e a gente fosse podando ele. Nada vai funcionar assim, ele vai voltar a crescer na nossa vida, né? Se a gente quer lutar contra o pecado, a gente ataca a raiz dele, né? A gente ataca a raiz dele. Então, Tiago está ciente e muito certo de que, tratando-se do pecado, não podemos nos dar esse luxo de não focar na raiz. Ele continua respondendo a pergunta e, em certo sentido, né, continuando o texto, ele faz uma pergunta retórica para responder, né? Ele diz, antes ele falou, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E ele fala, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O que leva pessoas a se confrontarem? É apenas porque uma pessoa está cheia de misericórdia e a outra não está? Não creio que seja por isso. Ou é porque existe essa batalha que acontece no coração? É isso que o apóstolo Tiago falou aqui e que foi mais para frente, né? Como eu falei anos depois, falado pelo apóstolo Paulo, quando ele fala assim, na sua carta de Romanos capítulo 7. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Ele diz também, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Então aqui Paulo está descrevendo essa guerra, né? Essa batalha espiritual que está acontecendo dentro de nós. Sabemos o que nós devemos fazer, sabemos como nós devemos fazer, sabemos como nós podemos nos dar bem uns com os outros, mas há essa batalha acontecendo, né? Essas paixões dentro da gente que fica guerreando o tempo todo e sempre nos atrapalhando, né? Para a nossa vontade de cumprir a lei de Deus, né? Então, sabemos o que devemos fazer, sabemos o que devemos dizer e ainda assim, às vezes, cedemos a esses instintos mais básicos nossos, né? As paixões, as naturezas pecaminosas que nos guiam. E é assim que surgem as brigas, né? É assim que surgem as divisões, as lutas dentro da igreja. Nós, como crentes em Jesus Cristo, nós afirmamos e nós confiamos, cremos. E também foi falado aqui no texto, né? Também vai ser falado mais na frente pelo apóstolo Paulo, que o Espírito Santo habita em nós, né? E aqui, o que é bem claro nessa exposição é que do texto, do primeiro para o segundo capítulo, e o que o Tiago está aqui tentando falar para a gente, é que é justamente por essas paixões que habitam dentro de nós, é que nós não estamos mantendo a comunhão pacífica e está acontecendo divisão dentro da igreja. Porque o Espírito não mudou. O Espírito que nós temos é o mesmo. O Espírito que habita em nós, os salvos, é o mesmo. Então não deveria haver divisão na igreja. Não haveria se nós fôssemos influenciados 100% do tempo pelo Espírito. Mas não é assim, né? Então, a conclusão que ele chega é que acontece essa paixão dentro de nós. Então percebam que, no olhar do mundo, o que causa as divisões são fatores externos. São fatores externos, né? Não é nenhum fator interno que causa divisão, né? Não é por causa de algo interno para as pessoas do mundo que a gente tem briga. É sempre algum fator financeiro, é sempre algum fator de falta de amizade, de briga, né? De família, algum fator social, algum fator familiar, de desigualdade, né? Mas aqui o Tiago, ele quer falar que na verdade é interior o problema, né? O problema não está fora, está dentro. E a gente vê várias vezes Jesus falando o mesmo, né? Que não é as coisas de fora que fazem a nós cometer o pecado, né? Mas é o pecado que já habita dentro de nós. Então, no versículo 2 ele fala assim, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, e essa aqui é uma palavra realmente muito forte. E aqui, quando ele fala mata, é muito possível que ele esteja falando do assassinato, né, da morte que Jesus falou quando ele falou no Sermão do Monte, né? Quando Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, porque o assassinato não começa com o disparo de uma arma, ou com o golpe de uma faca, ou com o golpe de alguma pedra.
né? O assassinato, ele começa no coração. E acho que é isso que Tiago está provavelmente se referindo aqui, né? Não faz sentido ele falar de morte, né, de assassinato para irmãos da igreja, né? Ele estava falando justamente da intenção do coração, né? Só acontece essa divisão, só acontece essa briga, contenda entre os irmãos, porque acontece essa ira no coração para com o seu irmão, né? Então, ele sempre... Eu gosto que o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele sempre traz as coisas na última instância, né? Ele sempre fala na primeira instância e na última instância, como se uma coisa inevitavelmente levasse a outra. E realmente é assim. Ninguém que matou com a intenção de matar mesmo, um assassinato, começou amando aquela pessoa. Ninguém fez isso, né? Se você matou alguém com a intenção de assassinar aquela pessoa mesmo, foi porque você tinha ódio no coração por aquela pessoa, por qualquer motivo que seja, né? Então, por qualquer motivo egoísta, inclusive. Então, o assassinato começa no coração. E aqui é provavelmente isso que Tiago está se referindo quando ele fala com esse T. Ele continua dizendo, vocês cobiçam, vocês querem algo que pertence a outra pessoa e não podem obter. Então lutam e brigam com isso. Depois ele continua, vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. E aqui eu quero falar um pouquinho, porque nessa última parte do versículo 2 e versículo 3, Tiago fala sobre dois elementos ou aspectos relacionados, ao meu ver, à oração. E é um tema comum e acontece quando nós deixamos nos levar pelo mundo e paramos de confiar em Deus para suprir as nossas necessidades, né? Nós agimos com a nossa própria força para tentar suprir, né, as nossas necessidades, nós paramos de confiar em Deus, nós agimos com nossa própria força e isso vira uma bagunça, né? E por trás de tudo estão essas questões de oração que ele menciona. Ele basicamente vai fazer duas afirmações sobre a oração. A primeira é que você não tem porque você não pede. E a segunda é, vocês pedem e não recebem porque pedem de maneira errada. São essas duas afirmações. A primeira afirmação, né, o primeiro motivo que nós falamos, vocês não têm porque não pedem, isso pode ser muito bem interpretado como uma falta de oração, né? E ao meu ver, examinando há três motivos pelos quais nós não oramos, né? Nós simplesmente não oramos. Não entramos no nosso quarto, como Jesus instrui, ficamos a sós e não fazemos aquele ato de humildade, né, de conversar com o nosso Senhor. Há três motivos. O primeiro seria meramente a preguiça de orar, né? Mas esse primeiro motivo, além de ser pecaminoso, né, tanto pela falta de oração, a falta de contato com o nosso Salvador, quanto pela preguiça, ele acaba também levando a implicações dos outros dois que eu irei falar. O segundo motivo seria porque eu sei que orar não vai resolver o meu problema. E esse problema, no caso, seria mais uma vontade pecaminosa minha, né? O nosso desejo pecaminoso. Seria possível nós, até um primeiro momento, querermos orar por aquilo, mas logo depois desistimos ao lembrar de que é o nosso Salvador, né? Nós lembramos que aquilo que eu quero, na verdade, infringe quem é o nosso Salvador e o que ele defende. E aí a gente faz o oposto, a gente se esconde, né? Quem está vivendo uma vida de pecado, a tendência é que ele se esconda, né, da presença do nosso Senhor. Não fique diante da presença dele, né? Então, esse é mais um outro motivo que, ao meu ver, a gente não ora, né? E o terceiro motivo seria o sentimento errôneo de independência de Deus. Então, a gente não precisa nem necessariamente ter uma vontade pecaminosa, né? A gente pode até ter aspirações boas, aspirações até que fazem sentido, uma boa nota na faculdade, né? Uma melhoria no trabalho, né? Uma questão de necessidade. O problema é que você vai e você não ora ao Senhor sobre isso e você tenta resolver com suas próprias forças, né? Então, há esses três motivos que eu creio que nos falham, que fazem a gente falhar nessa primeira parte que Tiago fala, né? Vocês não têm porque não pedem, né? E esses que não pedem, ao meu ver, por esses três motivos, né? Esses três motivos, seja por querer independência do Senhor, por achar que consegue fazer sozinho, seja porque o que você quer é pecaminoso e você não vai lá e não pede, certo? Ou seja porque você está com preguiça, né, de pedir. Então,
o ato de orar é justamente uma forma do nosso espírito se colocar no lugar onde ele sempre deveria estar, que é de joelhos diante do Senhor. Então é evidente, por isso, que nunca se orará pelas coisas que a gente... pelas coisas pecaminosas, né? Porque só se ora, realmente, se você, pelo ato propriamente dito de orar, né? Não você ir lá e só conversar com o Senhor sobre uma coisa pecaminosa que você quer fazer. Você só ora realmente, né? De joelhos e amando aquele ato, né? Amando estar diante do Senhor, se você já colocou Ele como uma prioridade na sua vida. Não faz sentido o Senhor não ser a prioridade na sua vida e você ir lá orar. Se você coloca outra coisa como prioridade na sua vida, se for colocar a faculdade como prioridade na sua vida, colocar a sua família como prioridade na sua vida, colocar a sua esposa como prioridade na sua vida, colocar coisas à frente do Senhor, se você faz isso, é óbvio que a primeira pessoa que você vai recorrer, ou a primeira coisa que você vai recorrer, não vai ser o Senhor, vai ser a sua prioridade, que ocupou o lugar do Senhor, né? Então, temos que ter muito cuidado para que a gente não recaia nesse erro também. Mas Tiago também faz uma segunda afirmação, né? Vocês pedem e não recebem porque pedem da maneira errada, né? Essa segunda afirmação é sobre a oração nos momentos em que oramos, mas não recebemos a resposta, ou pelo menos que não recebemos a resposta que nós queremos, né? Esses são momentos muito desafiadores e muito frustrantes, né? E a razão pela qual vocês estão pedindo, né, vocês estão pedindo, é que talvez gastassem o que receberiam de outra forma em suas paixões, né? Então, ele dá um exemplo aqui financeiro, né? De caso você peça alguma coisa do Senhor financeiro, você até recebe, né? Mas você gasta com as suas paixões, né? Você gasta com o que você queria no fundo do seu coração, né? E várias vezes, né, eu já conversei com pessoas, né, ficaram frustradas e começaram a se questionar, né, sobre o motivo da sua oração não ser respondida. Mas aqui na nossa igreja já foi muito bem instruído, né, e várias vezes o nosso devocional já foi muito bem instruído isso também, que na verdade houve uma resposta. A gente sempre tem uma resposta. Esse é o ponto. Na oração nós sempre temos uma resposta, seja ela sim, seja ela não, mas continua sendo uma resposta, né? O que vai mudar é a forma como eu reajo, né, à resposta que o Senhor já deu, né? Então, muitas vezes nós continuamos orando, nós continuamos recebendo portas fechadas e nós não abaixamos a nossa cabeça. Nós continuamos querendo fazer as coisas da forma como a gente acha que deve ser, acha que o Senhor está errado. Então, acontece o ato mais clássico da existência humana, né? Que é achar que nós estamos certos, né? Sempre nós estamos certos e o Senhor Deus está errado, né? Isso a gente faz em nosso próprio nível, né? Quando a gente quer ganhar uma discussão, a gente sempre olha primeiramente para o nosso lado, né? E a gente já, como inclusive uma igreja calvinista, a gente entende como funciona a oração. A gente entende que o Senhor, o nosso Deus, é um Deus imutável, que Ele já predestinou todas as coisas, Ele já preordenou todas as coisas. Então a nossa oração, ela não muda a vontade do Senhor. Ela não muda quem o Senhor Deus é. Ela só muda o nosso coração, né? Ela faz com que a nossa vontade se conforme à vontade do Senhor. E é isso que Tiago quer. É isso que Tiago quer daquele povo. Lembre que ele está falando com o povo que está sendo perseguido. Ele está falando com o povo que está o tempo todo recebendo frustração após frustração, porque está perdendo familiar, está perdendo pessoas, está perdendo a sua paz, né? Ele precisa de cristãos maduros. E ele precisa, para isso, usar palavras duras. É por isso que Tiago é tão incisivo, ele é tão contundente, né? Ele fala com bastante ênfase, né, sobre essa questão da maturidade, de não ter a mente dividida, de não isolar cristãos, né? De sempre ser alguém hospitaleiro, né? Mais na frente ele vai falar, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então, ele vai colocar sempre vários imperativos, né? Uma carta totalmente sobre exortação aqui. E aí, várias vezes nós podemos falar, por que Deus não responde minha oração? Eu orei e Deus não respondeu minha oração.
mas às vezes nos sentimos que, de fato, as nossas orações não estão nem passando do teto, né? Estão indo a lugar nenhum. A frustração, porém, não nos deve levar a tomar julgamentos precipitados, pois somos muito rápidos em questionar a Deus em vez de questionar nossas próprias motivações, quando se trata de uma oração não respondida. Nós somos rápidos em dizer o que está acontecendo com Deus, ou questionamos o amor de Deus por nós, ou até mesmo, em alguns casos mais raros, e ao meu ver isso é o pior de todos, questionamos até a nossa própria salvação, né? E isso é uma das coisas mais perigosas que cada um de nós podemos fazer na nossa vida espiritual. É permitir que circunstâncias ou dificuldades nessas circunstâncias, ou orações não respondidas relacionadas a essas dificuldades, façam com que nós questionemos a nossa salvação. O primeiro motivo pelo qual isso é porque a nossa salvação não depende de nós, né? A nossa salvação nunca dependeu de nós em nenhum momento dela, desde o início. Desde o início, ela não dependeu de nós. E é muito ingênuo achar que no final ela vai parar de depender de Deus apenas e vai começar a depender de nós, né? E possamos perder essa salvação. Isso não é, embora vários queiram defender por esse texto bíblico que exista uma perda de salvação na Bíblia, esse texto de longe não fala sobre perda de salvação, né? Ele é um texto de exortação, né? Ele quer que os crentes cheguem à maturidade. É por isso que é o mesmo tipo de texto que quando Paulo fala: vejam se vocês estão mesmo na fé. Paulo não quer que as pessoas fiquem com medo o tempo todo. Será que eu sou salvo? Paulo não queria isso, né? Paulo queria exortar os cristãos. Vocês estão agindo como se vocês não fossem salvos. Portanto, vejam se vocês são mesmo, né? Porque o chamado de vocês não é para vocês viverem nessa vida que vocês já vivem. Vocês não estão sendo dignos da vocação que o Senhor colocou diante de vocês. Então, como crentes que se aproximam de Deus em oração, nós eventualmente aprendemos, à medida que andamos com o Senhor, que pedir coisas a Deus é muito mais do que apenas convencer a Deus, né? Deus, eu preciso disso, eu realmente preciso disso agora. Isso não é o que a oração é. É tudo sobre nós submetermos os nossos pedidos a Ele e a sua sabedoria e a sua bondade, e confiar nele como resultado. Isso que é oração. Inclusive, nós temos um modelo de oração, né? A gente usa a oração do Pai Nosso, né? E na oração do Pai Nosso, numa parte dela, a gente justamente fala: seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Então, o próprio Senhor, né? Ele deu essa instrução, né? Os elementos que devem estar contidos na nossa oração, glorificando o Senhor Deus, colocando as nossas necessidades, mas sempre que no final seja feita a tua vontade, né? E ainda assim, lutamos para fazer essa vontade. Nós imploramos e suplicamos a Deus em oração, nunca questionando uma vez as nossas próprias motivações, mas raramente nos submetemos à sua vontade suprema. E também tem um outro exemplo, né? Veja o que Jesus disse quando ele se afastou a cerca de uma distância ali no jardim de Getsêmani, né? Jesus, ele se ajoelhou e ele orou, dizendo: Pai, se tu quiseres, passa de mim este cálice, ou afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Gente, percebam que Jesus não podia fazer algo fora da vontade de Deus. Ele não podia, né? Eu falei aqui no começo, alguns minutos atrás, que quando a gente é totalmente movido pelo Espírito, a nossa vontade é perfeitamente colocada à mesma maneira que é a vontade de Deus. E Jesus, segundo o próprio Evangelho, fala que ele era sempre guiado pelo Espírito. Sempre, 100% do tempo. Então, por mais que era impossível para o Senhor não cumprir a vontade de Deus, ele ainda coloca isso como um exemplo para nós, né? Ele faz essa oração justamente para ser um exemplo para nós, né? Pai, se tu quiseres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Perceba que a vontade dele era a mesma do Pai. Ele mesmo diz isso, né? O próprio Jesus fala disso. Ele fala que a minha vontade é a mesma do Pai, né? Antes, no Evangelho, ele fala isso. E aqui é muito importante, né, que o Senhor nosso Jesus Cristo ele tenha colocado esse exemplo, né, nos pedidos de oração, entregando a sabedoria do Pai para que pudéssemos aprender com isso. E é justamente essa falta de vontade de se submeter a Deus que faz Tiago continuar
e dizer o que ele diz no versículo 4. Olha comigo na sua Bíblia. Ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E é claro, né, a palavra aqui, inimizade, ela não significa apenas a falta de amizade, ela significa ódio mesmo. E no grego, né, ela significa ódio. E novamente, essa linguagem é forte, né? Ela diz que aqui não é apenas inimizade com Deus, é o ódio de Deus. Nós estamos recebendo ali o ódio de Deus. Ele continua: quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E é isso que acontece quando nós misturamos as nossas prioridades, começamos a desejar as coisas do mundo e a não desejar as coisas de Deus e assim por diante. Isso é, aliás, porque Deus não respondeu a minha oração. Porque eu não percebi que o que eu queria era do mundo, não do céu. Eu estava lá sentado, me lamentando. Deus não respondeu a minha oração. E ainda bem, né? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Né? Ainda bem que o Senhor não respondeu a minha oração da forma como eu queria. É porque Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes as coisas acontecem fora da nossa vontade. E apenas mais na frente que nós vamos entender o porquê. Né? O Senhor conhece todas as coisas e mostra, né, o porquê daquilo que aconteceu na sua vida, que num primeiro momento parece que é ruim, mas lá você vê que Deus transforma aquilo que parece ruim em bem. Né? E a gente vê isso em vários exemplos na Bíblia. Né? O livro de Gênesis inteiro se trata sobre isso. Né? De Deus fazendo o mal do homem e vendo coisas que parecem más no começo e transformando em bem. A nossa vida é igual. A nossa vida, Deus faz a mesma coisa. A questão é se esses momentos difíceis, eles vão ser momentos frustrantes ou eles vão ser momentos onde nós podemos nos submeter ao Senhor. Essa é a diferença. Né? Então, aqui ele fala, parafraseando o que Tiago diz, seria algo assim: você não entende que seu amor e desejo pelas coisas do mundo realmente o coloque em uma posição que é contraditória com o coração e a vontade de Deus? Com isso, você se torna inimigo de Deus. Você se torna inimigo ao amar e desejar as coisas do mundo. Agora, lembrando, isso não significa que a gente pede salvação. Né? Não significa, por exemplo, que não estamos casados, por exemplo, num casamento após o final de uma discussão. Não é assim. Por mais que a gente discuta, né, num casamento, e ali a gente tenha criado mais inimizade do que amor ao cônjuge, não quer dizer que após essa discussão, né, a gente seja menos casado do que era antes. Né? Apenas significa que eu me coloquei em uma posição contrária ao que eu sou chamado a fazer. Né? Nesse exemplo do casamento, é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Né? Então, por que é que quando amamos mais as coisas do mundo, na verdade nós colocamos nessa posição de ódio e amizade com Deus? Vocês podem ver que nesse exemplo do casamento ele pode ser muito bem aplicado ao Senhor Jesus Cristo, porque nós somos igreja, né? Nós somos de fato a esposa dele, né? Então, caso alguém ainda ache que esse versículo podia ser de perda de salvação, basta nós lembrarmos qual é o nosso status após sermos salvos, né? Que é de esposa de Cristo, né? E o Senhor não larga a sua esposa, né? Na verdade, ele defende até o último dia, né? Até o último dia. Então, ele fala assim, no motivo, né? Em 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que nós, os crentes, somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Este é um dos versículos mais esclarecedores que você realmente pode compreender. É uma verdade desafiadora com a qual lidar. Eu concedo especialmente para um novo crente. O mundo onde nós vivemos é um sistema de autogoverno do homem que diz a Deus: saia da minha vida, eu não quero você, eu cuidarei de mim mesmo, obrigado. Isso é uma posição que nós não podemos estar perto. Não podemos estar, principalmente os novos cristãos, né? Não podemos achar que esse mundo ele está apenas ignorando a nossa existência, né? Ignorando o fato de nós sermos cristãos. Ele está o tempo todo querendo nos levar para ele, por mais que nós não percebamos, né? A vida cristã, como bem fala o C.S. Lewis, né? Ele é como se nós fôssemos uma ave. Se você parar de bater as asas, você cai. É simplesmente assim, né? Se você para de bater as asas, você cai. É assim que nós somos como ser humano, né? Então, a vida de crescimento, de maturidade espiritual,
ela não pode ser uma vida estática. Ela não pode ser uma vida de comodismo, acomodatícia, né? Ela não pode ser uma vida onde hoje eu já tenho 10 anos de vida cristã, 15 anos de vida cristã, eu posso relaxar no trabalho de Deus. Não é assim. Porque o inevitável é que não importa o quão alto você está, a queda vai ser pior se você parar de bater as asas. Isso é a vida cristã que nós devemos seguir, né? Estar sempre subindo, né? Chegando mais próximo do Senhor, né? Mais próximo ao que Jesus Cristo foi. Então, ele continua, Tiago, no versículo 5, perguntando isso, e aqui eu acho muito interessante, né? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Essa é uma pergunta interessante. Segundo os comentaristas do grego, a essência do que Tiago está dizendo aqui, quando ele fala sobre ciúme, é que o Espírito Santo, que agora habita em você como crente, desde que você tenha vindo à fé por Jesus Cristo, ele tem um desejo ciumento por você quando você começa a mostrar um amor pelas coisas deste mundo. É isso que ele está dizendo. É como, de novo, se você tem uma situação de casamento, se um marido ou uma esposa começa a demonstrar um desejo por alguém fora do casamento, vai haver ciúmes. Aqui está a diferença, porém. Não pense no ciúme de Deus como algo semelhante ao nosso, né? Nosso ciúme é sempre muito direcionado a nós mesmos. É algo muito orientado para mim, né? Eu estou com ciúme da minha esposa porque eu quero ela só para mim, né? A forma como Deus ele vê essa questão é totalmente diferente. O ciúme de Deus ele vem de um coração de amor, que quer o melhor para você. Porque, sabe, Deus não precisa de você, né? Ele quer você, ele simplesmente quer você, mas ele não precisa de você. Ele é diferente dos relacionamentos humanos. C.S. Lewis explica muito bem isso, né, esse elemento do nosso amor em comparação com o amor de Deus, no livro dele, Os Quatro Amores, né? Ele chama o nosso amor frágil e fraco, esse amor humano, né? Ele chama esse amor de amor necessidade. E ele chama assim justamente porque nós não somos como Deus. Nós não amamos como Deus ama. Amamos porque nós precisamos, em qualquer sentido, amar aquela pessoa. Seja a nossa esposa, seja o nosso marido, seja a nossa família. Nós precisamos amar aquela pessoa em algum sentido, mesmo que nós não percebamos. E também, como C.S. Lewis diz, muito certamente, ele fala o seguinte: Deus, em nenhum sentido, precisa da gente. Nós precisamos de outras pessoas em algum sentido. Deus, em nenhum sentido, precisa da gente. Ele tem amor suficiente, ele é completo, ele é perfeito. Ele não precisa da gente. C.S. Lewis fala, de novo, muito bem, né? Ele fala que o Senhor, ele não quer nada de nós. Ele simplesmente nos quer, né? Ele é diferente. Nós não pensamos assim. Mesmo o nosso amor, se nós não recebemos algo de volta da pessoa, nós nos sentimos injustiçados, né? Mesmo a pessoa que a gente mais ama na nossa vida, né? Se a gente não recebe algo em troca, a gente se sente injustiçado, porque no fundo, esse amor é para nós, né? A gente se sente bem, né? Deus não é assim, né? Ele não tem paixão nele, né? Ele é diferente de nós. Então, no relacionamento de Deus com você, ele não precisa. E seu ciúme, na verdade, é um ciúme puro, né? Não há nada de pecaminoso ou errado no ciúme de Deus, diferente do nosso. Ele anseia por você porque ele quer o melhor para você. Por isso que, como crentes em Jesus Cristo, uma das características que sentimos após o pecado, do amor ao mundo, é justamente o incômodo, né, que sentimos pela ação do Espírito Santo. É muito comum, né, após nós pecarmos, nós sentimos esse incômodo, né, que o Espírito Santo causa no nosso coração, pedimos aconselhamento, nos sentimos distantes de Deus, nos sentimos tristes. E essa tristeza, na verdade, cura, né? Essa tristeza, ela faz bem. É a tristeza lá que fala Eclesiastes, né? Eclesiastes 7 fala que o rosto triste é melhor que o rosto feliz, porque o rosto triste melhora o coração. É essa tristeza que ele está falando aí. É a tristeza que nos afasta do pecado e nos volta a Jesus Cristo, né? O Espírito é aquele que convence, né? Ele convence os nossos corações do nosso pecado. Essa é a atitude de ciúmes do nosso Deus. Esse convencimento do nosso pecado para que nós voltemos a Ele. Então o Tiago diz no versículo 6: Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A humildade, na ordem dos homens, gente, ela sempre precede a graça, sempre. E no contexto desse trecho, humildade em quê? Né? Que humildade é essa?
na submissão e na vontade, na submissão da nossa vontade à vontade de Deus. É aí que a humildade entra, né? Porque eu digo a você o quê? Você nunca vai ver humildade como vê quando uma pessoa coloca a sua vontade diante do Senhor e diz: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Isso é humildade, né? Não há humildade no nossa existência humana que seja comparada à humildade que o cristão pode desempenhar e pode demonstrar quando ele coloca toda a sua vida diante do Senhor. Esse é o maior gesto de humildade que existe, né? O outro talvez apenas seja maior, que é o próprio Senhor, né? Se matando, né? E colocando a própria vida no nosso lugar, né? Talvez esse seja o último exemplo de humildade. Mas toda vez que nós agimos em um espírito de oração, né? Que Agostinho inclusive chama de a respiração da nossa alma, né? Essa respiração da nossa alma, ela tem que estar o tempo todo, né? Ela tem que estar o tempo todo, eu lá no meu quarto, eu lá no meu trabalho, eu lá na minha faculdade, o tempo todo em espírito de oração, né? Que o A.W. Tozer chama de a prática da presença de Deus, né? É uma prática curiosa, né? Porque ela é verdadeira, mas nós agimos como se não fosse, né? Que é vivermos como se o Senhor estivesse aqui do meu lado, né? Ele está, né? Mas a gente não age como se fosse isso, né? A gente não age como se o Senhor estivesse aqui do meu lado, como se ele fosse um paráclitos, né? E esse é justamente o significado do conselheiro, né? O significado do que é o Espírito Santo, é alguém que está do seu lado. Aí você peca, você faz o que você faz, né, de pecado todo dia, com o Senhor do seu lado, né? Porque há esse sentimento de como se ele não estivesse. Há um sentimento de independência dele, né? Mesmo que nós saibamos pela Escritura que ele está, né? Então, no versículo 7, Tiago continua falando sobre a guerra espiritual. Ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Agora, isso aqui é interessante, porque no âmbito espiritual, é sempre a submissão e depois a resistência ao diabo, sempre. A submissão sempre vem antes da resistência. Você tem que se submeter a Deus antes para poder resistir ao diabo. É impossível acontecer na outra ordem, né? Não se resiste ao diabo se você não tem um espírito submisso ao Senhor. Se você tentar resistir ao diabo sem se submeter a Deus, você estará simplesmente lutando consigo mesmo. E nós sempre perdemos a batalha para nós mesmos. No pecado, nós sempre vamos perder a batalha para nós mesmos. É justamente o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, que foi falado aqui. Ele diz que ele tenta lutar contra si mesmo e ele perde, né? Porque ele não se submete a Deus. Se não se submete a Deus, se você não tem o auxílio da graça de Deus, o auxílio do Paráclitos, do nosso conselheiro, inevitavelmente toda queda vai acontecer. Então ele diz o seguinte: primeiro se submeta-se a Deus, então resista ao diabo. No versículo 8, ele continua dizendo assim: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Inclusive, essa mente dividida já foi até falada, né? Antes, né? Nos textos de Tiago precederam esse. Já foi falado muito sobre essa mente dividida, e na própria Escritura fala em outras partes sobre essa mente dividida, né? Que é caracterizada principalmente como uma caricatura de uma mente imatura, né? Ter essa mente dividida, uma mente jovem, né? De ter uma mente que qualquer vento de doutrina pode te levar você para qualquer lugar, né? Porque você não é maduro espiritualmente, né? Você está no começo da fé, você não crê ainda de uma forma muito sólida nas coisas, precisa ainda de leite, né? Como o próprio apóstolo Paulo fala, né? E Tiago está aqui justamente instruindo para que os cristãos não sejam assim, né? Principalmente porque era necessário líderes nessa época, eram necessárias pessoas que não cedessem a vento de doutrina, né? Que não voltassem àquela antiga fé, que inclusive é falado na carta de Hebreus, né? Na carta de Hebreus, capítulo 7 e no capítulo 13, é falado justamente disso, né? De crentes que estavam voltando, né? Regredindo, né? Estavam voltando à fé judaica, estavam voltando, participaram da comunhão, participaram dos benefícios do Espírito Santo, mas estavam regredindo, né? Estavam voltando à sua velha vida. Isso não eram crentes maturos, né? Eram crentes imaturos, eram crentes de mente dividida, que é o que o Tiago está combatendo aqui, né?
Ele fala: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vocês têm que estar dispostos a limpar um pouco a sua vida. Vocês têm que estar dispostos a confessar o seu pecado diante do Senhor. E para isso precisa de humildade, precisa de um coração falando: Deus, eu pequei, Deus, eu fiz errado. Limpe as minhas mãos, limpe o meu coração. Eu quero me aproximar de Ti. Eu também quero que Te aproximes de mim. Porque eu sei que se eu não me aproximar de Ti, Tu não se aproximarás de mim. Eu sempre irás mais longe. Assim, eu tenho que me livrar deste pecado. Eu tenho que me livrar dessa coisa, desse obstáculo que está entre nós, que está impedindo o nosso relacionamento. Ele continua no versículo 9 dizendo: entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Isso é pesado, né? Ele parece como se estivesse, inclusive, falando um trecho de Eclesiastes. Né? Ele fala assim: troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Ele fala assim: você precisa dar uma olhada séria na sua vida. E se você tem vivido nesse tipo de posição de amar o mundo e não amar as coisas de Deus, você precisa se sentir miserável. Você precisa lamentar, você precisa chorar, você precisa deixar o seu riso se transformar em pranto e a sua alegria em tristeza. Isso sim é arrependimento. Isso é o que é chamado da metanoia, a mudança de mente, né? Onde nós mudamos totalmente o nosso coração, né? Transformando essa tristeza em alegria e a alegria em tristeza, né? Então, ele fala sobre esse riso e essa alegria, é porque essa alegria ela não vem de Deus, né? É uma coisa importante de falar sobre esse versículo. Esse não é qualquer tipo de riso, esse não é qualquer tipo de alegria, porque a alegria que vem de Deus, como eu falo, já vem de Deus, é uma coisa que só vem dele, e é nele, né? Tanto vem dele como é nele, né? A nossa alegria de Deus não é por coisas materiais, é por estarmos nele, né? É por saber que a nossa existência está guiada pela habitação dele na nossa vida, pela providência dele na nossa vida, de todos os nossos irmãos. Então toda a nossa alegria, ela nunca vai estar fundamentada em: oh, nossa, Deus me abençoou, porque isso é material, nunca é nisso, né? Porque Deus pode muito bem tirar a bênção, Ele pode muito bem colocar maldição na vida, né? Ele colocar tribulação, colocar teste, como Ele fez com Jó. Por isso que a alegria do cristão não é nas coisas materiais, é justamente no Senhor que dá as coisas, né? Não é nas coisas em si. Então, quando eu quero falar sobre essas coisas de uma submissão que deve ter, é justamente para que nós tenhamos um coração disposto, né, a confiar no Senhor e a ver Ele como a nossa fonte de alegria, né? Não algo que a gente recorre em segundo tempo, né, em terceiro tempo, em qualquer lugar que a gente coloque o Senhor na nossa vida, em último, né? Ele tem que ser a prioridade na nossa vida, senão nós sempre, inevitavelmente, seremos crentes que, por mais que não percamos a salvação, ficaremos naquele estágio onde nós estamos sempre com dúvida, sempre não confiando, né? Sempre alegres nas coisas erradas, né? Sempre com um riso falso, né? Esse riso que não é causado pelo Senhor, não é um riso suficiente, não é um riso que se sustenta, né? É como um relacionamento onde você apenas conversa com aquela pessoa e naquele dia você está alegre, né? Mas não reflete de longe o que é todo o relacionamento em si. A alegria do Senhor é muito diferente, né? A alegria do Senhor, por Ele ser eterno, ela é eterna também, né? Então, quanto mais nos colocamos na presença do Senhor, quanto mais nos colocamos nele, seja em oração, seja também pela leitura da palavra, mais nos enchemos dessa alegria, mais nos enchemos desse riso, que não é o errado, não é o que está falando aqui no texto. Esse riso aqui que fala no texto é o que nós devemos nos despojar, né? Das coisas que nos fazem são inúteis, né? As coisas materiais, as coisas que trazem alegria para a nossa vida, mas é momentânea, né? Que não estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. E é isso que ele fala: troquem isso, porque vocês estão em pecado. Vocês não deveriam estar indo, vocês não deveriam estar alegres. Essa alegria está fazendo com que vocês percam de vista o pecado na vida de vocês. É isso que o Tiago está falando aqui. Isso é uma coisa que eu vejo bastante na minha vida, e que é de estar em pecado e ver coisas boas acontecendo e ignorar aquele pecado, né?
coisas boas estão acontecendo na minha vida. A vida está feliz, né? E aí, aquele pecado que eu cometi deixa de lado, né? Porque eu estou sendo abençoado pelo Senhor. Mas logo depois, aí a gente começa a ter as portas fechadas. Aí você começa a lembrar do pecado. Aí você começa a recorrer ao Senhor. Aquele que você nunca deveria ter abandonado, né? Mas a gente sempre abandona, porque a gente é assim, né? Então, no último versículo, né? Ele fala assim: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. E novamente, a humildade, ela precede a exaltação. Sempre. Sempre que nós quisermos ser elevados, né? Pelo menos espiritualmente, né? Porque o João Batista não tinha nada fisicamente, não tinha nada materialmente, né? Mas Jesus falava que ele era o maior no reino dos céus. Por quê? Porque ele se fez menor na terra. Ele se fez servo, né? Então sempre há humilhação antes de acontecer exaltação, né? E nos próximos versículos também vai falar sobre isso. É isso. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, peço, ó Pai, para que no meio de tantos irmãos, ó Pai, o Teu Espírito possa falar à Tua igreja, ó Pai, quanto a sermos, ó Pai, muitas vezes, né, independentes da Tua vontade, ó Pai, acharmos, ó Pai, que sabemos mais do que realmente sabemos, ó Pai, que temos controle muito maior do que realmente temos, ó Pai. Peço, ó Pai, para que não achemos que as rédeas da nossa vida realmente estão conosco, ó Pai, mas que na verdade estão com o Senhor. Ó Deus, que é o dono da nossa vida, é o dono do nosso coração, não apenas do nosso, Pai, mas também dos nossos irmãos que nós amamos. Ó Deus, que nós temos que manter a comunhão, não ter espírito dividido, não ter divisões na igreja. Que esse espírito, Pai, que nos une, ó Pai, esse espírito de igreja, esse espírito que nos acompanha, o Paráclitos, seja, Pai, algo verdadeiro na nossa vida. Não seja algo, Pai, que nós nos apeguemos apenas nas horas difíceis, ó Pai, apenas nas últimas recorrências, ó Pai, a última pessoa que nós devemos recorrer seja o Teu Espírito, mas que seja desde o começo, ó Pai, do início ao fim, seja pelo Senhor, através do Senhor e para o Senhor. Pai, eu peço, ó Pai, que o Senhor nos guie na Tua palavra durante essa semana, que continuemos, ó Pai, nos afazeres da nossa casa, da nossa igreja, mas sempre, ó Deus, em espírito de oração, sempre, ó Pai, confiando e nos submetendo à Tua vontade, afirmando que o próprio Tiago afirmou aqui, ó Pai, se não for pelo Senhor, ó Deus, não podemos dizer se podemos ir para lá ou para cá, mas sempre podemos dizer, se o Senhor quiser, isso vai acontecer. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Com certeza, eu